Fala pessoal, como é que vocês estão? Salve Maria, tudo certo com vocês? Seguinte, este é o segundo vídeo da nossa saga falando sobre a encíclica do Papa Leão XIV, beleza? Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 1, tá bom? Então, eu tô com a encíclica nas mãos aqui, tá bom? A nossa querida Magnifica Humanitas. Eu não sei ler latim, então talvez possa estar estranho, tá bom? E o primeiro capítulo, vou pegar o título dele aqui que eu me esqueci, aqui. Um pensamento dinâmico fiel ao Evangelho. Esse é o primeiro capítulo. Mas o que o Papa Leão quer nos dizer nesse primeiro capítulo? Resumindo tudo, tá? Esse vídeo vai ficar muito mais curto do que o outro, mas é porque o Papa Leão ele bate na mesma tecla. Ele fala muitas coisas que vale a pena você ler, tá? Com detalhes, porque tem muito enriquecimento histórico, tá? Coisa histórica, ele fala muito, mas ele vai bater em uma tecla somente, que é a doutrina social da igreja. O que é a doutrina social da igreja, Igor? O que o Papa Leão e por que ele fala isso? É isso que eu vou falar nesse vídeo hoje, tá bom? 2 pontos. Eu vou falar por que o Papa Leão está falando sobre a doutrina social e o que é a doutrina social, tá bom? Vamos lá. Começando, né, pelo que o Papa Leão fala logo no começo, que é o que é a doutrina social da igreja. Ele fala bastante coisa, então ele define ela em várias coisas, em várias definições. Mas se eu fosse falar para outra pessoa, seria o seguinte: a doutrina social da igreja, ela é algo que ajuda a nossa sociedade, que ajuda a humanidade a saber quais são os limites, quais são as coisas das questões sociais. Então eu definiria algo mais nesse sentido, algo moral, algo social. Por quê? O Papa Leão mesmo começa lá ele fala sobre a Rerum Novarum. Então, lá em 1891, o Papa Leão XIII vai lá e cria a Rerum Novarum para poder defender os trabalhadores, os operários, enfim. Então, ele cita lá, começando com o Papa Leão XIII. Aí ele vai vindo, Pio XII, vai vindo João XXIII, Bento XVI, São João Paulo II, Francisco, enfim. Então, todos esses anos, todos esses papas tiveram uma coisa em comum: problemas naquela época que eles precisavam resolver. E foi isso que aconteceu, né? O Papa Leão XIII precisava resolver aquela questão daquelas questões dos operários. Papa São João Paulo II precisava resolver sobre as questões políticas, enfim, guerras, essas coisinhas. Então veja, cada época, cada papa escreve sobre um problema que está acontecendo naquela época. E é aí que entra a doutrina social da igreja. Isso é a doutrina. O papa vai lá, vê algum problema, algo que as pessoas estão usando muito ou fazendo, que pode, se for usado ou feito da maneira errada, pode levar as pessoas ao pecado, à morte, à perca da alma, enfim, essas coisas. Então, a doutrina social seria mais ou menos isso. Mas por que o Papa Leão define sobre isso? Creio eu que ele define sobre isso porque as pessoas podem se perguntar no decorrer da encíclica o seguinte: eles podem se perguntar, porque eu me perguntaria isso, por que o Papa Leão, alguém que deveria estar preocupado com as almas das outras pessoas, está falando sobre inteligência artificial? Veja, então faz muito sentido ele falar antes, ele definir antes sobre isso, entende? Porque senão as pessoas já começam a encíclica lendo ela julgando o Papa. Provavelmente vai ter gente que vai pegar isso aqui, vai lá para o capítulo que ele fala diretamente, mas sem entender as coisas e acaba julgando, enfim. Então eu achei muito bom ele ter definido essa parte antes, porque eu mesmo não sabia o que era a doutrina social da igreja. Agora eu sei, mais ou menos, talvez eu possa ter utilizado uma definição errada, mas na minha cabeça seria mais ou menos isso, tá bom? Então o Papa vê algum problema, alguma coisa que está acontecendo atual, talvez não precisa ser um problema, mas quase todos foram um problema. Então ele pega aquele problema que está acontecendo atualmente, coloca em âmbito moral e social e vê, claro que com regras da caridade, porque ele mesmo fala isso, que a base da doutrina social é a caridade. Então ele pega essa caridade, vê aquilo que está acontecendo, utiliza a caridade e retorna para nós, que no caso é a encíclica, algum ensinamento
tipo um manual de instrução de como a gente deve usar para não perder a nossa alma. Então, foi mais ou menos isso que eu consegui interpretar do capítulo 1. Se você teve outra interpretação diferente à minha, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você discorda de algum ponto, deixa aqui nos comentários. Curta, comente, compartilhe, tá bom? E é isso, creio que eu consegui falar tudo. Se ficou faltando alguma coisa também, deixa aqui nos comentários, beleza? Dito isso, viva Cristo Rei e salve Maria!